Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares e hoje nós temos mais um encontro da série do Papo Científico Artístico Literário. Lembrando sempre que essa série busca o quê? Busca valorizar, mostrar a vocês, estudantes, personalidades pernambucanas que fizeram e que fazem a história. E hoje nós temos algo especial, o componente de língua inglesa. Temos para isso a visita da professora Amanda. Tudo bem, professora? Tudo bem, Robson. Hello, people. Tudo bem com vocês? Já dá para perceber que vamos fazer uma viagem ao mundo da Inglaterra, a língua inglesa. Olha o cenário. Olha o Big Ben ali atrás, né? Olha, a gente tá muito chique, né? Londres. Olha, e essa relação Londres-Recife? Como lá na tela, a professora Amanda vai ler o título. Por favor, professora. A influência inglesa em Pernambuco. E essa relação da influência inglesa em Pernambuco, é por isso que nós brincamos agora, que nós estamos em Recife com o cenário da Inglaterra, Londres. A professora Amanda vai falar um pouco sobre essa relação Pernambuco, Recife, Londres. Não é isso, professora? É verdade, Robson. Tem muita coisa interessante. Interessante, professora, que eu achava justamente, acho que como muitos estudantes, Recife, uma cidade tão nordestina, e nós temos influência inglesa. Temos em vários aspectos. A gente vai ver durante a nossa conversa aqui, o nosso bate-papo. Só que a professora Amanda, antes, ela vai se apresentar. Na tela nós temos aqui algumas informações. Professora? Pois é, gente, eu sou professora desde 2006 no estado. Entrei no ensino fundamental 2, né? E a partir de 2012 eu fui para a escola integral, a escola de referência, Silva Jardim. Beijo pro pessoal da minha escola, tá? Além disso, eu sou formada, né? Eu acho que eu pulei um pouquinho antes no tempo aqui, não segui a ordem cronológica das coisas. Mas eu sou formada em letras, licenciatura dupla, português e inglês pela Federal. Tenho especialização, né? A pós-graduação eu fiz na especialização em Linguística Aplicada ao Ensino da Língua Inglesa, na FAFIRI. Em 2013, eu participei do programa, né, o PDPI, que é o Programa de Desenvolvimento para Professores de Inglês, que foi um intercâmbio, que na época foi uma parceria da Embaixada Americana com o governo brasileiro, né, a CAPES, né, o governo federal. E aí eu fui passar um tempo, assim, um mês e meio, mais ou menos, na Flórida, na capital, Tallahassee. Todo mundo pensa que é Miami, mas não é Miami, é Tallahassee. Muito bom, boa informação. Mais uma vez, professora, o nome da capital? Tallahassee. E aí eu estudei lá na FSU, né, Florida State University, no CIS, e a gente estudou inglês lá, passou um tempo lá, e depois eu voltei. E até hoje continuo no Silva Jardim, graças a Deus, né? Eu já para o ano vou fazer 10 anos em Silva Jardim, já. E eu gostaria de mandar também um abraço para todos os estudantes da UEM, Silva Jardim, que a professora Amanda é de lá, como já falou. Professora Amanda, eu gostaria de dedicar essa nossa conversa de hoje a todos os nossos estudantes, que a senhora deve ter também, que gostam da língua inglesa. Olha aí, hoje você vai conhecer um pouco mais sobre a língua inglesa, a referência da inglesa aqui em Pernambuco, não é isso? Então lá, professora, é verdade. Fator histórico importante. Antes de começar, só uma coisinha, é que eu queria falar que eu vim descobrir essa questão da influência inglesa, Robson, porque na escola integral, de tempo integral, a gente trabalha muito com projetos, né? Então a gente tem as chamadas, hoje em dia, eletivas. E nessa época eu fiz um projeto junto com a professora Cristina França, um beijo para ela, saudades, ela já se aposentou, não está mais na escola, se aposentou. Ela era professora de sociologia e eu professora de inglês. E aí a gente decidiu montar esse projeto sobre a influência inglesa, né? E tudo começou, na verdade, a gente pensou assim, não, vamos falar de Gilberto Freire, mas começou bem antes, né? A gente começou, olha aí, no século XIX, gente. Lá pelos anos de 1800 e pouco.
que foi quando o rei Dom João VI abriu os portos para os ingleses, certo? Por conta das relações comerciais, né? Então abriu os portos das principais cidades, que eram São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Recife, certo? Professora, eu gostaria de salientar, destacar, aliás, gostei muito quando a senhora falou justamente esse interesse pela língua inglesa, pela cultura, né, inglesa, certo? Justamente vem com esse desenvolvimento de projeto. Olha aí, estudante, a professora agora acabou de dar uma aula de pesquisa, aula de estudo. Foi sumariamente importante. Verdade. E aí, a gente não pode falar da língua inglesa, da influência inglesa aqui em Pernambuco, gente, sem falar de Gilberto Freire. Por quê? Porque Gilberto Freire, né, ele foi sociólogo, antropólogo, historiador, escritor e pintor. E ele manteve uma relação muito grande, né? Eu não sei, acho que pulou o livro, não? Tinha a capa do livro. Fazer. Mas antes disso, professora, é importante salientar a seguinte questão, que Gilberto Freire, certo? Esse grande estudioso, sim, tá depois, ele desculpa. foi justamente aqui falado, estudado, nós conversamos aqui. Nós falamos já sobre Casa Grande e Senzala, falamos sobre as assombrações do Recife, certo? Que Gilberto Freire fala, e o açúcar. Olha aí. Que legal. Não, volte lá, por favor. Sim, então desculpa, gente. A gente não pode falar da influência inglesa sem falar em Gilberto Freire, porque ele retratou isso muito bem. Então, ele era tudo isso aí que a gente viu, né? E ele tinha uma relação tão grande que aconteceu o quê? Ele foi condecorado em 1970, mais ou menos. Ele foi condecorado Sir. Sir é o título de honraria mais alta da Inglaterra, né? Que somente a rainha Elizabeth, no caso Elizabeth II, né? Como na tela, né? Como está aí na tela, é quem pode dar uma coisa máxima, né? Pouquíssimas pessoas, inclusive, se não tenho certeza, mas se não me engano, ele é o único brasileiro a ter esse título de Sir. Ele foi o único brasileiro condecorado pela rainha como Sir, né? Eu gostei dessa informação. Vejam só, a professora Amanda estava falando justamente o que? A influência inglesa, Gilberto Freire, certo? Justamente esse título pernambucano, né? O orgulho, não é isso? Ser pernambucano, sociólogo, estudou. Gilberto Freire também estudou essa questão da cultura inglesa, a influência aqui em nosso estado. Muito, muito. E, inclusive, volta lá, por favor, isso. Para quem não sabe, gente, a Rainha Elizabeth, você sabia, Robson, que a Rainha Elizabeth II já esteve aqui no Recife? Não, isso é uma novidade para mim. Pois é. Ela esteve aqui, certo? Uma passagem breve. E ela tem uma foto aí no slide, ela no Palácio do Campo das Princesas, né? Onde é a sede do governo. Estavam presentes cerca de 180 pessoas, incluindo nomes como Gilberto Freire e jornalistas como o João Alberto, do Diário de Pernambuco, e o Leonardo Dantas Silva, do Jornal do Comércio, tá? Aí a foto, o registro, tá? Professor, é interessante também que muitos estudantes têm a dúvida, assim, Inglaterra, Grã-Bretanha, Reino Unido, não é isso? Geralmente há uma certa confusão. É verdade. Sobre essa questão. É porque, Robson, veja só, os Estados Unidos, se você ver, já está dizendo Estados Unidos. Então, são vários países, são vários estados, né? Já está falando, Estados Unidos. O Reino Unido é basicamente a mesma coisa, né? Só que é a formação do quê? Inglaterra, Grã-Bretanha, País de Gales, Escócia, a Irlanda do Norte, se não me engano, porque são duas Irlandas, né? Agora são divididas. Então, esse bloco de países é que formam o Reino Unido, entendeu? E a Grã-Bretanha é a ilha, né? Que antigamente chamavam de Ilhas Britânicas, né? Ou em inglês também, Great Britain também. Ilhas Britânicas, enfim.
E na tela nós temos aqui uma obra de Gilberto Freire, não é isso? Essa obra, Robson, é uma obra muito importante, foi muito importante para a gente, porque a gente, basicamente, ela Serviu de base? serviu de base para o nosso projeto. Então, a gente foi pesquisar tudinho, mas o bruto mesmo a gente tirou daí, de Gilberto Freire. Mais uma vez eu gostaria de mostrar na tela aqui a obra, certo? A obra de Gilberto Freire. Professora Amanda, ela é escrita em português, no caso, não é isso? Ela é escrita em português, os ingleses no Brasil, e fala tanto assim daqui, da parte de Pernambuco, como no Brasil em geral também, né? Porque não foi só aqui em Pernambuco que houve essa influência, mas no caso aqui a gente, né, tá puxando a sardinha pra gente. Não, e justamente isso a professora Amanda acabou de tirar as palavras da minha boca. Eu quis dizer justamente como ela está escrita em português, acessível, é claro que ele é pernambucano, e você, estudante pernambucano, que tal ir à biblioteca e pesquisar sobre, mais uma vez, o nome da obra é Ingleses no Brasil. Ingleses no Brasil, isso mesmo. Você recomenda, né? Com certeza. Olha, quem gostar de história, quem gostar de pesquisa, vai adorar esse livro. Essa obra é fantástica. E também não esquecer, professora, dedicar também essa aula mais uma vez a todos vocês, estudantes, que gostam, como eu falou, de história, de língua inglesa, conhecer mais um pouco nesse mundo. Certo, professora, vamos entrar mais nessa questão sobre os ingleses aqui em nosso estado. Vamos ver aqui. Pois é. Aí durante a nossa pesquisa, né, tem essa foto aí histórica, que são vários ingleses sentados, conversando. Eles residiam mais ali pelo bairro ali da Boa Vista, né? Ali mais pelo centro, tudinho. Até porque ficava próximo do Recife Antigo, dos portos, né? Porque muitos dos ingleses que vieram para cá, eles vieram a trabalho. Eles não vieram assim, eu vou morar, vou passear, vou emigrar. No caso, imigrar. Não, eles vieram a trabalho, né? Professor, eu achei interessante, mais uma vez, cortando sua fala, eu gostaria de observar bem para o nosso estudante, porque é o seguinte, quando a gente pensa assim, Recife, nós pensamos assim, as invasões holandesas, não é isso? De imediato. E de repente vem aqui o estudante conhecer que nós temos uma influência inglesa. Temos e muita. Olha aí, veja só, as primeiras fundições modernas, o primeiro cabo submarino, as primeiras estradas de ferro, os primeiros telégrafos, os primeiros bondes, as primeiras moendas do engenho moderno de açúcar, a primeira iluminação a gás, os primeiros barcos a vapor, as primeiras redes de esgotos, foram quase todas obras inglesas, obras inglesas, técnica ou iniciativa britânica. Certo? Interessante que justamente quando a senhora mostra aqui essas influências inglesas aqui em nosso estado, me vem à mente o seguinte, como é tão pouco pesquisado, né? Assim, pelo menos né, no ensino básico, né? Poderíamos pesquisar mais, não é? É verdade, Robson, porque nem eu sabia, eu só vim descobrir quando eu fiz esse projeto que eu lhe falei, da influência inglesa em Pernambuco. É porque fica justamente essa ideia de Recife, só a questão da Holanda. A gente só lembra dos holandeses, mas existe isso. E eu acho tão importante, assim, agradeço até a você ter me convidado para vir trazer isso aqui, para passar isso para o estudante, porque muita gente não sabe, inclusive até antes mesmo de eu fazer esse projeto, gente, eu não sabia de tanta influência inglesa aqui em Pernambuco. E outro ponto importante é o seguinte, estudante, e a professora Amanda está falando aqui, algo muito importante, que justamente, professora Amanda, a gente pensa assim, aula de inglês, pensa só em vocabulário, né? Também tem essa cultura inglesa em nosso estado. Sim. E o pernambucano tão bairrista, nós temos influências inglesas aqui. É verdade. Na tela nós temos mais informações, não é isso? Aí vocês estão vendo uma foto, né, da ferrovia, que foi a primeira ferrovia inaugurada, olha aí, há 163 anos, certo? Essa ferrovia, ela compreendia entre o Recife e a Vila do Cabo. Correu o primeiro trem em 8 de fevereiro de 1858, da Recife em São Francisco Railway, certo? É o nome da empresa.
E essa ferrovia, Robson, foi a segunda ferrovia inaugurada no Brasil, certo? Na imagem, não sei se dá para ver, tem um rapaz aí, o nome do maquinista, né? August Stoll, que foi a primeira, inclusive, a primeira locomotiva daqui do Recife e do São... Volta lá, por favor, um instantinho. E do São Francisco, nas oficinas do Cabo. Justamente, veja como assim essa questão é forte a influência. Algo me lembrou também o seguinte, não sei se está bem próximo a isso, 1800, justamente lembrar da Revolução Industrial, que foi na Inglaterra, Sim. essa questão da modernização, da tecnologia, verdade, certo? Justamente dá muito bem para você, estudante, fazer aqui uma interdisciplinar, um link. Fazer um link, né? Que tal seria assim, aí o inglês, geografia, né, também, história, português, né? Com certeza. E filosofia com Gilberto Freire, não pode esquecer. Ótimo. Sociologia. Sociologia. Certo. Conhecer um pouco mais. Certo? Até fica uma dica, eu quero ganhar de presente também essa obra, Os Ingleses no Brasil. E nós temos aqui... Aí, professor, temos aí o bonde, né? Que, na verdade, o nome bonde, ele vem do termo inglês bond, que significa bônus. E na Inglaterra, quando da criação dessa modalidade de transporte coletivo, foi lançada uma campanha pública de bônus, né, que é o nome bond em inglês. E para que isso? Porque visava angariar fundos para a instalação do serviço. Daí surgiu o bonde brasileiro. Essa foto aí é de um bonde no Recife Antigo, gente. Então, aquelas ruas ali, você pode ver que até hoje existe lá os trilhos do bonde, que passavam os bondes por lá. Não, um outro exercício é pedir que o nosso estudante observe mais a sua cidade. Também. Veja aí. Nós temos uma outra fotografia interessante. Aí a próxima fotografia, também no Recife Antigo, certo? Trata-se do telégrafo, que foi o telégrafo óptico do Recife, certo? Ele ficava hoje onde funciona o prédio do Paço do Frevo. Aí na foto tá bem antiga, dá pra ver a Praça do Arsenal cheia de árvore, né? Não dá, assim, se você ampliar, dá pra ver direitinho, tá? Você tem uma ideia do prédio. Nós temos uma outra. Sim, só uma coisa, deixa eu comentar antes que eu me esqueça, professor. É que todo mundo tem, assim, em relação à Rua do Bom Jesus, porque eu queria achar uma foto antiga lá, mas não consegui. A Rua do Bom Jesus, todo mundo sabe que foi eleita a rua mais bonita do mundo, Brasil, né? Do Brasil. E a terceira do mundo. Terceira do mundo, né? Inclusive, eu dei uma aula no Educapé lá no nono ano, né? Inglês nono ano, falando sobre isso, ano passado. Mas todo mundo pensa assim, a Rua do Bom Jesus tem a sinagoga, é a Rua dos Judeus, porque só tinha judeu. Não, você sabia que lá também foi rua de muitas casas comerciais inglesas? Outra informação que nós não tínhamos, né? Muitas. Então era sapataria inglesa, alfaiataria, né? Porque nesse tempo aí, o povo andava muito chique, só no linho, né? Só roupa chique, enfim. E aí, voltando, né? Essa fotografia. Esse prédio aí, eu acho que vocês estão reconhecendo, dá para reconhecer. Que prédio é esse, professor? Do Recife Antigo também. Do Recife Antigo também, Marco né? Zero, né? Fica no Marco Zero, um prédio bem importante. E ele era o quê, professora? Esse daí era o Bank of London and South America, né? Traduzindo, Banco de Londres. Essa foto a gente pegou da Fundagem. A Fundagem tem um arquivo assim, muito bom, muito rico, né? Rico em relação a isso. Inclusive, eu levei meus alunos, quando a gente fez o projeto, a gente foi para a casa de Gilberto Freire, lá em Apipucos. E depois a gente foi no Museu do Homem do Nordeste, né, que é lá da Fundagem, ali também em Casa Forte. E eles viram coisas, telégrafos, viram as louças inglesas, certo? E eles ficaram assim também de queixo caído, porque é muito bonito, né, mesmo sendo antigo. Sim, voltando, por favor, o slide aí. Então, esse daí, professor Robson, esse prédio, hoje em dia, que não é mais o Banco de Londres, hoje em dia é a Caixa Cultural. Veja que interessante, foi construído pelos ingleses e foi vendido em 1977 para a Bolsa de Valores. Aí, em 2006, somente em 2006,
foi que ele foi adquirido pela Caixa Econômica Federal, mas justamente para ser um centro cultural. Mas ó, ela é mais uma influência britânica aqui, né? Inglesa, não é isso? Nós temos uma outra fotografia interessante. Aí, essa é a Holy Trinity Church, certo? Que era uma igreja, aqui o povo... Demoliu, né? O povo, por conta das suas sempre pequenas instalações, né, que contrastavam com as igrejas católicas do Recife. É porque, assim, ela era chamada de Igrejinha dos Ingleses, né? Ela foi fundada em 1838. Não sei se vocês sabem, mas os ingleses, eles não são, assim, eles são anglicanos, né? Então, tem uma diferença aí do catolicismo. É uma igreja anglicana? A primeira igreja anglicana. Era uma igreja anglicana. Aí logo depois, essa igreja anglicana, ela ficava aí, ó, perto aí, certo? Essa ponte que a gente tá vendo, é a ponte da Macha-Bomba, né, da ferrovia, que inclusive passava lá pela Caxangá, passava pelo Monteiro, ali no Silva Jardim, sim, passava na Madalena, tudinho, ia passando, né? E aí, essa ponte da ferrovia, do lado esquerdo, não sei se dá pra ver, era a igreja anglicana, que hoje é o Cinema São Luís. Tá certo? Muitas informações aqui. Muita, pode passar. Aí também temos o cemitério dos ingleses. Por quê? Porque os ingleses, justamente por eles serem anglicanos, eles não queriam ser enterrados nos mesmos cemitérios que os católicos. Então, eles disseram, não, já que tem muito inglês aqui, tudinho em Recife, né, vamos construir um cemitério para os ingleses. Só que tem uma curiosidade, não é só os ingleses que são enterrados aí, né, porque tem também descendentes suíços e tal, os suíços também são enterrados aí. E aí temos a rua Padre Inglês, veja só, professor. Essa rua, ela foi uma rua que ganhou esse nome por conta de um padre, certo? Que chegou aqui em 1835, ele chegou no Recife, tudinho, e ele fazia as missas lá na igreja anglicana, tudinho. Mas essa rua também abrigava um hospital dos ingleses, certo? E é isso. Aí ficou, a rua era chamada Rua dos Ingleses. Aí ficou depois a Rua do Padre Inglês. Outra fotografia. Aí temos também, professor Robson, o The British Country Club, que é o clube de campo britânico, gente. Esse clube aí é um clube inglês, né? Então, antigamente só podia fazer parte desse quem fosse inglês. Ou de origem também, aliás, de descendência. De origem ou de descendência. Pode passar. Aí vocês estão vendo uma foto, né, um registro raro de mulheres jogando cricket, né? Cricket, do The British Club. E temos outro clube também que foi fundado pelos ingleses. O senhor sabia? Não. Não botei não. Mas a gente vai falar logo na frente. O Esporte Clube do Recife, né? Que muitos funcionários, como eu disse a você, eles dessas companhias aí, da Great Western e da Western Telegraph, eles praticavam esportes, né, no quintal de casa. E aí, esse entusiasmo desses ingleses disseram, não, vamos fundar um clube. Vamos. Então, pronto. E aí nasceu o nome do Esporte Clube. Por isso que o nome do esporte é inglês, gente. Porque foi fundado pelos ingleses, ok? Informação muito pertinente. Muito obrigado. E o clube, o Caxangá, né, que é o outro clube, professor, Caxangá Golf and Country Club, foi fundado em 1928 por George Little, funcionário graduado da Great Western, e alguns de seus amigos, certo? Eles decidiram criar um clube de golfe, denominado Pernambuco Golf Club, que deu origem ao atual Caxangá Golf and Country Club. E depois, né, em 1950, foi que a influência inglesa ela foi se degradando e foi dando lugar à influência norte-americana, porque, todo mundo, assim, não sei se todo mundo sabe, mas acredito que sim, quem tem assim, um pouquinho de conhecimento de história, né, os Estados Unidos foi um dos grandes vencedores da Segunda Guerra Mundial, e a gente sabe que essa questão social, econômica, política, enfim, tá tudo socioeconômica, política, tá tudo misturado. E aí
foi que houve o grande boom da cultura americana aqui no nosso país, né? E lembrar que os Estados Unidos se formou justamente de colonos britânicos, não é isso? Também. Irlandês, né? Britânicos e irlandeses. Verdade. Professora, essa deu aqui um show aqui de conhecimento, certo? Eu vou deixar um desafio. Para os estudantes. Que tal você, estudante, certo? Pesquisar um pouco mais sobre essa influência britânica, inglesa aqui em nosso estado, em nossa cidade, em Recife, certo? E para mim foi uma surpresa conhecer tudo isso, professora, porque muitas vezes é aquilo que eu falei, a gente pensar em aula de inglês, só se pensa em vocabulário. Olha aí a cultura, olha aí nosso estado, Recife. Nossa história, né? É nossa história. Nossa história. E qual é o desafio que a senhora deixa para o estudante? Desafio, não sei. Se estudar mais sobre o assunto. Vamos pesquisar mais sobre isso, vamos estudar mais sobre isso, né? Deve ter mais coisas, né? A partir do momento que a gente começa a pesquisar, a gente vai sempre descobrindo coisas novas. Vai navegando nesse conhecimento. É verdade. Minha gente, muito obrigado. Professora, muito obrigado. Obrigada a você, certo? Obrigado por essa aula de conhecimento. Tudo isso aqui é informação. Então, um forte abraço a todos vocês, estudantes.